Entrevista do dia. Estúdio CBN. Te convido a acompanhar a partir de agora um faleiro que muito te interessa, porque ele é nosso comentarista oficial há muito tempo, mas se tornou... Estava sumido, abandonou o posto porque virou presidente da Empaer, mas hoje ele está de volta para conhecer o nosso estúdio novo. Vim até com a cor do estúdio, Veio na paleta. até na paleta, veio abençoar aqui. A cadeira continua sendo do sua. manto sagrado do Flamengo também. Né? Também, né? É o time do apresentador, nosso time. Exatamente. Bem-vindo, meu amigo, comentarista político, presidente da Empaer, Suame Fernandes. Olá, um prazer vir aqui nessa... Antigamente era na humilde residência, agora nós estamos aqui, né? Virou uma mansão. Nós abandonamos o barco. Não, é incrível, né? A melhora é nítida, né? Painel de LED. Você viu? Aqui, assim, a perder de vista. Olha lá a televisão como tá. A TV aqui, tá vendo? olha as câmeras dedicadas. Luzes. A iluminação cênica. Tá vendo? Enfim, incrível isso aqui. Que melhoria, que maravilha ver vocês progredirem tanto e ter o programa com esse know-how. E é o único programa que consegue fazer um debate sobre a rotatória da discórdia. Você viu? É incrível, né? Você viu? Os temas são muito aleatórios, né? Não é? A rotatória da discórdia é onde, professor Joel? Pelo amor de Deus. República do Líbano. Você quer que aumente? Quantas, Você né? quer que aumente a discórdia? É. Você quer que aumente a discórdia? É no plural, né? Vai, As professor, rotatórias. arrasa. As rotatórias não tem motel por perto. Ave, Maria. Não, mas daí não vai dar esse horário. Aí É o Sabe por seguinte, quê? Dá tempo das pessoas desacelerar para ver quem está saindo e quem está entrando. tempo, fizeram uma rotatória da discórdia ali na Monte Líbano. É essa? Essa Não, É essa. aquela lá, bicho, sinceramente. Essa todo A dia NASA tem bomba. que estudar, cara. Aquele arranjo ali é incrível, né, bicho? Nós temos a CEMOB, que é o órgão disciplinador, organizador, que tem recursos públicos, muita arrecadação de multas, etc. Cara, todo mundo, tem gente que para ali e fica estudando aquilo ali, né? Eu já vi muita gente... Eu passo ali o tempo todo, eu fico sem entender. Às vezes o cone fecha uma via, às vezes o cone abre. Incrível, né? Isso é apenas uma demonstração, uma fotografia de como o planejamento se dá nessa cidade. A frase mais linda que eu vi ali, Ah. a pessoa não falou corretamente. Só que ela tem um sentido muito forte. Não fizeram para beneficiar o tráfico. Porque fica lento. Incrível, brother. Gente, mas assim, é a capacidade nossa de fazer... uma carcografia que dá... Mas dá a capacidade nossa de fazer a tragédia algo alegre é incrível. Não só o Brasil tem isso. Primeiro tinha o Hot Wheels. Isso. Incrível, né? O Hot Wheels. E pegou, né? Que todo mundo achava não vai ser possível fazer retorno para onde, lembra? Que era um mito com o tempo. É. Aí alguém falou que ali tinha uma lenda, porque era perto da Assembleia de Deus, era uma ferradura. Tudo imaginar a respeito daquilo ali. E agora criar a rotatória da discórdia. O Brasil é o melhor país do mundo, não é? Consegue fazer essas coisas, né? Trágicas se tornarem risíveis. Tem um presidente dos Estados Unidos que diz: o povo brasileiro é o mais perigoso do mundo, porque se ele é capaz de rir da sua própria desgraça, imagina o que ele é capaz de fazer com os outros. O Ângelo está dizendo que a gente está rindo porque a gente não passa por lá todo dia. Eu passo. Ângelo, e ele está convidando a gente, professor, para levar o programa no meio da rotatória da discórdia, diz que o que a gente vai ter audiência, professor. Eu vejo a botar uma Marcela bolha tanto lá? nesse escanteio por aí, fazendo Né? matéria aí pela TV. Agora quer pôr ela lá no meio da E o discórdia. senhor também, professor, lá no Não, meio. tendo uma bolha, a Eu gente não vai consigo lá. ver o professor João Edson com um notebook fazendo anotações Não é? sociológicas sobre o fluxo de trânsito, contagem, Não. para ter a ideia sobre a bacia. Mas de a gente carros, coloca o etc. faleiro na mesa com bom humor, mas, para pedir resultado, tá atrapalhando a vida das pessoas. O que aconteceu, o que não aconteceu, a gente não tem capacidade técnica, mas que precisa resolver essa bucha. Eu não Precisa. sei. Mas aí- vai ser pauta de campanha política. Não, pode mas esperar. veja bem, eu estive em Goiânia recentemente, estou em São Paulo de vez em quando. O grande problema das cidades, só não se discute com tanta intensidade, é mobilidade urbana. Com certeza. E Cuiabá precisa um grande debate, porque assim, investiu-se muito em viaduto. Viaduto, ele... eu não sou especialista, eu sou palpiteiro, tá? Não, Eu sou sei. historiador, professor. É um cara metido a besta. Olha só, aí é o seguinte, ele bota vamos supor, põe um viaduto. Uhum. Ele resolve um problema do estrangulamento imediato de um cruzamento e engarrafa na frente. É. Então, soluções são vias alternativas de acesso, Uhum. não são intervenções pontuais que resolvem o fluxo de trânsito.
Ele cria tira um mal-estar, como, por exemplo, ali na Beira-Rio, naquela vinda de Vargem Grande. Isso aqui vai bombar seu WhatsApp aí de problema. Olha só, ali você tirou aquele problema de estrangulamento ali naquela rotatória, colocou um viaduto, só que você sobe o viaduto na hora do roxo e para lá na frente, porque não tem mobilidade. Então, vazão de trânsito seria a construção de novas vias de acesso para os perímetros urbanos. O professor João Edson diz sempre isso aqui também, né, Exato. professor? Tem uma questão uma tese que eu defendo, Suelmi, que é o seguinte: Cuiabá, você pode ter o transporte público que for. As pessoas não vão utilizar o transporte público, porque o ideal de Cuiabá é ter veículo. Okay. Se o cara tiver um motor na bicicleta, ele já não pega. Pode colocar o BRT, você acha que não vai bombar, professor? Não, ele vai amenizar o problema por um tempo, só que quem vai andar de BRT é exatamente as pessoas que estão andando de ônibus porque não conseguem comprar uma moto. Comprou a moto, abandona o BRT. Tá? Mas é da cultura do brasileiro, né? Andar um só dentro do E aqui carro, no nosso caso, por exemplo, um pouco mais. Mesmo. Você dá carona para alguém, Marcelo? Dois filhos adolescentes e não, alguns amigos. Não, mas que amigos eu dou todo. Que vai pelo mesmo... Eu já respondo, aos 18 anos eles vão ter um carro e sai cada um com o seu carro de casa. Mas eu falo esse exemplo da minha casa. Cada um com o seu problema. Exatamente. O problema da minha casa, né? Tem mais carro do que gente, muitas vezes. Não, lá em casa não. Então, a cidade, a gente tem que parar de bobagem e começar a pensar a cidade também para os veículos, porque as pessoas não andam de veículos. Mas para as pessoas também, né? Quando eu falo pensar para os veículos, não não pensar para o pedestre, não pensar para o ciclista, não pensar para os outros, mas lembrar que o maior volume, como vai ser de veículo, ele tem que integrar. Porque muitas vezes a gente fazer políticas ou politicagens, ou necessidade de falar um assunto sem ter o domínio do assunto, que é muito comum para a gente, né? A gente vai sempre naquele que é mais pobre, mas muitas vezes para corrigir a vida do que é mais pobre, a gente precisa corrigir a vida de todos. Não tem como você corrigir isolado, né? É inegável que o nosso transporte público não é bom. E as pessoas que andam no transporte público merecem um transporte bom. Ninguém está negando isso. Só que não adianta... Tem coisas complexas nesse debate. Primeiro, cidade expandiu demais, tem baixo adensamento urbano. Você tem bairros aí que você anda 10, 15 horizontal, quilômetros. Ela abriu demais a cidade, o perímetro foi abrindo, ele não é adensado, o custo de transporte é caro, a mobilidade é complexa, não existe plano de desenvolvimento urbano eficiente, você tem grandes áreas de especulação sem utilização dos espaços urbanos, tudo isso encarece o custo das políticas públicas. Imagina, né? Um lixeiro que vai pegar lixo no Pedra 90, né? Quantos quilômetros ele passa sem ver uma casa construída, né, no entorno aqui da própria Avenida das Torres. Então, essas áreas elas são áreas apenas que servem apenas à especulação imobiliária. Então, a cidade de Cuiabá é uma das cidades mais baixa adensadas do Brasil. Você vai em Goiânia, o volume urbano é absolutamente adensado, né? As casas estão todas aglomeradas no espaço urbano. Isso facilita a mobilidade, barateia custo da cidade. O custo Cuiabá, esses dados eu tenho, Suelmi. O custo Cuiabá está hoje com perto de 800 mil habitantes. O custo Cuiabá é de 3,5 milhões de habitantes. Nós pagamos para morar em Cuiabá como se pagaria numa cidade de 3,5 milhões. Quando esse custo nosso fica baixo, aumenta a dívida municipal. Incrível. Porque não tem uma relação de equilíbrio. Aí tudo fica mais caro, né? Exato. Transporte coletivo fica mais caro. Qual seria a solução para isso? A solução é você aumentar os impostos sobre terrenos não construídos. Claro. Tá? E se chama IPTU progressivo. Exatamente. Né? A taxação progressiva. Ou o terreno não cumpre função social. Porque esse terreno que não cumpre função social, ele encarece a vida dos outros que moram. Então ele teria que pagar mais imposto que os outros, tem que ter Só que para fazer esses terrenos estão na mão de grandes especuladores. Imobiliária, lógico. Consegue fazer lobby, consegue eleger. Mas tem um ano eleitoral para discutir essas coisas. Né? Temos aí candidatos aí. Sentiu aí, né? Como é que vai ser esse faleiro com dois professores aqui? Ô, sorte a minha de estar no meio de dois amigos competentes. E, professor, aquele momento na vida que você pensa, venci na vida mesmo de ter a honra de ter amigos assim, competência e colocando assunto que interessa, assunto que é relevante para sua vida. Mas, professor Suelmi, a gente quer saber um pouco de você. Tá sumido daqui, assumiu um cargo tão importante em Paeri, logo vem à cabeça de todos nós, agricultura familiar. Quero que você converse um pouco com a nossa audiência, falando um pouco da sua pasta, desde o momento que o senhor tá à frente. Eu acho que eu tenho 6 meses já lá. De acordo com a minha produção, 5. Eu vou investir na figura do presidente. Por favor, assim eu faço. Não do comentarista da rádio. Olha só, então, mas com a mesma leveza de sempre, a gente assumiu um desafio gigante.
eu já tinha fechado essa pauta de agricultura familiar, continuava a paixão e tudo mais, mas eu estava muito mais afim de falar sobre cultura, sobre história, escrever minhas coisas, opinar sobre política, né? E por isso que a gente estava aqui. Mas, enfim, o destino me colocou de volta para a agricultura familiar na Empaé, que é uma empresa que tem 60 anos, uma empresa que envelheceu, e ela precisava de um choque, vamos dizer assim, um botox administrativo. Olha, isso é um neologismo, tá? Um remake Gostei. administrativo, né? Um upgrade administrativo. Você Então, viu que ele ganhou um vocabulário com os uma nomes bonitos, né? modernização. Não, ele criou o administrativa. Botox. Esse é o Botox Tá administrativo, é fazer uma reestruturação dela. Uhum. A gente assumiu alguns enfrentamentos importantes. A empresa ela tinha uma estrutura de 140 cargos, uma estrutura antiga, que vinha desde a sua fundação, cargos comissionados. E toda vez que a estrutura se torna muito grande, né, ela tem dificuldade de ser eficiente na ponta. Quanto tem mais gente, menor a estrutura, mais eficiente ela é, menos gente ociosa, menos gente dando uma ordem. Quer dizer, era o chefe do chefe do chefe, quando chegava lá a ordem já não existia mais. Então, toda a parte hierárquica da empresa foi reestruturada. Você tem uma ideia, de 140 cargos, nós funcionamos hoje com 65. Então, foi um corte drástico. Quando a gente faz o corte, tem desgaste, tem gente que fica desempregada, mas é uma modernização necessária para os tempos atuais. Né? Então, eu lembro que o vice-governador, quando me chamou, falou assim, Elmer, uma grande corporação funciona com 20% da sua gestão, até um pouco menos, na área central, gerencial. Então, não tem por que a Empaé ter quase que 30% da sua mão de obra efetiva está dentro do órgão central. Então, você precisa fazer o enxugamento, ou a diminuição, a redução. Mandar um funcionário efetivo embora? Não, era quem era exclusivamente comissionado. Quem era exclusivamente comissionado, às vezes, que tinha uma indicação política, uma indicação de uma ou outra pessoa que, às vezes, dava uma blindagem. Indicação política tem indicações políticas boas, técnicas, a grande maioria, mas tem indicações que, às vezes, fala assim, não, isso aqui é meu, fulano que me indicou, e ninguém mexe comigo, né? E às vezes aí isso impacta no resultado do trabalho. E o grande desafio nosso é de entregar com qualidade, entregar com resultado. Então fizemos uma modernização gerencial, tornamos mais enxuto, trouxemos para o painel de gestão os técnicos e extensionistas da Empaé. A Empaé tem um quadro extremamente jovem que entrou no concurso aí em 2015, 2014, 2016. É gente que, como a carreira era muito boa, esses caras vieram de Lavras, esses caras vieram da UFSCar, esses caras vieram da UNB, eram os melhores inteligências que existiam nas áreas de zootecnia, de veterinária, de agronomia, de engenharia florestal. Eu tenho engenheiro florestal da UNB, que é uma das melhores universidades do Brasil. Eu tenho gente de Viçosa, eu tenho gente da UFSCar, tenho gente da UFMT, que é uma boa universidade, tenho gente da Unemat. Então, praticamente, a gente tinha uma mão de obra altamente qualificada, jovem, disposta. Eu trouxe esse pessoal para poder reconstruir o escopo mental, a ideologia da empresa, né? Então, se você pegar a marca da Empaé, aqui a gente não pode projetar, mas se você lembrar a marca da Empaé, ela é bem icônica. Ele é um campo de cerrado absolutamente arado. Você não tem uma árvore, não, como diz lá no interior, não tem um pé de pau, porque era aquela mentalidade de 60 anos atrás que o desafio da empresa era abrir o cerrado, derrubar tudo e gradear, né? Então, ele tem as marcas do disco arador na terra, que é a marca dela, com um vão no meio. Aquele tipo de curva de nível, inclusive, para plantio de agricultura, não se usa mais, porque você joga para fazer enxurrada e leva toda a riqueza do solo. Então, a tecnologia que se colocava no escopo do símbolo maior da empresa, e no meio dela tem uma planta com 3 folhas, que é um pé de soja. Quer dizer, ela ainda estava com a ideologia de dominar o cerrado para plantar soja. Essa pauta foi ultrapassada. Hoje a Empaé não come papel com soja. A soja se estruturou, venceu, se construiu, se tornou autossuficiente. Então, a gente está passando uma recolocação desta empresa com os desafios do hoje. Quais são os desafios de hoje? E a gente está discutindo até se essa marca nos representa, né? Porque Mato Grosso mudar essa tem logo? outros... Tem essa intenção? A ideia nossa é de entrar no padrão do governo, que é aquela logomarca oficial do Brasão com o nome Empaé. A gente não pode... A soja não necessita mais da Empaé. Não. Foi um desafio do passado que foi vencido e eu colocaria ali, por exemplo, um pé de café. Né? Se fosse pensar uma imagem, né? Porque o café é um commodity que está consolidado. Quando eu fui secretário, a gente criou um programa lá chamado Pro Café. A gente começou a estimular isso no Noroeste, essa região Noroeste, que é ali Juína, Coniza, Cotriguaçu. O governo Mauro assumiu. Mas imagina,
o que eu tinha como orçamento? Eu tinha 18 milhões de reais, incluindo folha. Você sabe quanto que a CEAF tem de orçamento e a Empaer hoje tem? A CEAF vai bater 600 milhões de reais de orçamento. E a Empaer vai chegar a 176, 178. Então, somado um com o outro, nós estamos falando de 800 milhões de reais na agricultura familiar. Se você somar que este governo está trazendo o Banco Mundial com financiamento de 400 milhões de reais, já nós estamos falando em 1.200, 1.200 milhões. Sim. Você considerar que vai ter um fundo que já tem um recurso específico para crédito agrícola de mais 60, 70 milhões, vamos bater em 1.300 milhões de reais. Nem o MDA tem essa grana. Sim. Então, o desafio de todos agora é fazer com que a Empaer e a CEAF seja eficiente na entrega e possa fazer de Mato Grosso um case de produção de alimentos para o Brasil, de produção de alimentos que vai na nossa mesa, o arroz, o feijão, a mandioca, né? Eu não gosto nem do arroz e feijão, que ele também é as grandes cadeias. Mas eu estou falando do machiste, do jiló, dessa folhagem que a gente compra no mercado, né? Das frutas, né? Banana. Tem cabimento a gente ser tão eficiente para produzir nas grandes cadeias e não ser eficiente para as pequenas propriedades. E quando eu digo pequena propriedade, Marcelo, o cara de pequena propriedade lá em Alta Floresta, ele tem uma fazenda de 400 hectares. São 4 lotes de 100 hectares. Não dá para falar que esse cara é um pequeno produtor. Pequeno é lá no Paraná, o cara tem 3 hectares, 4. Aqui? Um pequeno aqui é 50. Em São Paulo, Paulo, é um pequeno produtor. em São Paulo, que o cara produz em meio hectare. Aquelas áreas de horta. E mói dentro da cidade. Sim. Então, eu estou dizendo assim, qual é o desafio posto que já estava em curso, a gente está dando a nossa contribuição, é trazer essa mentalidade de uma assistência técnica dedicada, que possa ir pelo menos uma vez na propriedade do cara por mês, que é continuado, e que a gente possa focar no que são cadeias estratégicas para Mato Grosso. Só para fechar essa pauta, nós definimos quais são os municípios estratégicos para Mato Grosso. Mato Grosso tem 57 municípios que têm maior potencial de agricultura familiar. A maioria deles está em áreas de restrição ambiental, ou na Amazônia, né, porque tem restrição de exploração, onde o agronegócio não entra, ou aqui no Pantanal de Cuiabá, Cáceres. Então, praticamente 70% de todo o público está nessa área. Aí nós estamos falando de Alta Floresta, nós estamos falando ali de Juína, Coniza, Cotriguaçu e um pouco aqui no Araguaia, ali Confresa, São Félix. São 57 municípios que representam quase que 70% do nosso público-alvo. Então, a gente precisa focar nesses 57 municípios. É para lá que tem que ter os técnicos, é para lá que tem que ir os insumos, sempre focado. E a nossa velha e querida Baixada, que é um signo de desafio de uma história inteira que precisa ser atacada. Né? Na realidade, vai ser uma linha, né, Suelmo, que sai dali da divisa de Rondônia, passa por Terra Nova, Peixoto, vai sair por cima da região da soja no Araguaia. Vai pegar de cima do mapa tudo e vou ver na cabeça do cachorro. Sabe a cabeça do cachorro? Não sei. Onde é? A cabeça do cachorro, mapa de Mato Grosso, tem uma orelhinha lá em cima. Onde? Ganha enquanto do Rio Juruena com o E o que está lá? Aí, do outro lado, ele faz uma na lateral, assim. Que aí fica parecendo a cabeça de um cachorro. Aí essa região chama cabeça do cachorro, que eu acho simpático, inclusive. Também acho. Eu só não sei a raça do cachorro, mas deve ser um cachorro de raça mesmo, boa. Mas assim, a orelhinha do cachorro ali, aquela região é a região da paisagem amazônica, que vai até ali no Confresa, do outro lado do Araguaia, aquela parte de cima do mar. E a parte de baixo aqui, mais notadamente, o Pantanal, indo até Vila Bela ali, que é uma região. A divisa da Bolívia aqui embaixo. Brincar, o professor sabe certinho o que está na orelha do cachorro ali, né, professor? Do jeito que você conhece. O município de Apiacás. Eu conheci Apiacás em 84, vocês imaginam o que era. Tá vendo? Você conheceu em 84 também? Não. Eu não era nem nascido. Mentira. Não, eu estava com o João O presidente começou a mentir agora? Vou fazer agora o épico. Eu estava lá com você, João Edson. Você lembra nós abrindo picada na estrada de Toyota Bandeirante? Tinha uma frase que não falhava. Ataque de índios. Viu? Tem uma frase que não falhava nessa época. Você lembra daquela árvore que nós comemos debaixo dela? É porque todo mundo só comia debaixo da árvore. Então era uma frase, o cara falou, deve ter sido, porque isso aconteceu. O cara falava, eu lembro, lógico. É uma sombra boa. Sombra boa. Né? Então, assim, Suelmo, qual que são os ativos dessa região? Eu falo isso que eu conheço bem. Essa região da pandemia para cá, eu dei uma recolhida, né? Era a venda de leite, que era o que fazia circular financeiramente ali, passar aqueles carros pegando. Hoje você está falando ali na região do... nessa linha que a gente falou. Amazônica, isso, né? nessa região da floresta amazônica, da bioma amazônica. Ali tem avançado muito o café. É incrível. Eu devia ter trazido o café. Eu acho que eu trouxe o café para o professor João Edson ali.
Aqui tudo organizado. Produção. Antes ele vinha aqui sozinho, agora ele tem um staff, ele tem uma assessoria. Eu tô te... Antes a manga vinha na sacolinha. Agora não. Mas eu Agora sempre trouxe a sacola. Não era siriguela. Mesmo na Você não trouxe a siriguela. Não, você nunca mais me peça Eu tô pedindo ao vivo, eu siriguela. Eu amigos lá, tive que ir lá Gente, no CPA, cara, achar staff, por favor, ele não entra nesse estúdio sem siriguela, pelo amor de Deus. Cara, ela tava com desejo, achei que ela tava até gestante. Que Ali é café, senhor Edson. É? Cafezão, cacau. Sabe quanto que é um hectare de café? Dá 120 sacas de café. Sabe quanto que tá no mercado internacional um saco de café? R$1.000. Um saco de soja, 80. Sim. Faça a proporção. Então, em 1 hectare de café, eu posso produzir até 125 sacas de café. Vamos fazer essa conta. Okay? Se você, então, faz 125, é R$1.000 o saco, 125 mil reais, fácil. Então, quer dizer, o custo... Só que não é conta de padeiro, viu? Ela tem que ser cruzada. A soja, a limitação de produção de uma e da outra. Aí a soja ganha o quê? Em extensão. Isso. Quanto mais ela, o 80 reais por saca, deve dar o quê? 100 saca? Dá quantos sacas por hectare? Não sei. A média de 70, de 60 a 70. Então, ele para ganhar em volume, em escala, ele vai ter que ampliar a área de produção. Então, por isso que a soja ela se estabelece mais a 3.000, 5.000 hectares, 6.000 hectares. As pequenas propriedades não viabilizam a soja. E o café, não. Ele por ser uma produção quase artesanal, manual, vamos dizer assim, ela tem um maior valor agregado no mercado internacional. Professores, eu vou pedir para dar uma segurada os dois, por conta do repórter CBN. Eu sou uma cafezeira, eu vou ser obrigada a levantar lá e mandar passar o seu café. Porque necessário daqui a pouco o professor Suelmi segue falando dos desafios da Empaer, o trabalho que vem exercendo na pasta. Você tem alguma dúvida sobre a agricultura familiar, a sua região? Manda para cá, fala direto com ele, 99803-5580. É uma pausa tudo que você quiser. É uma pausa bem rápida, estratégica, e depois o melhor faleiro do rádio, ele já volta aqui. Estamos de volta, 15h37. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Com apoio técnico de Lui Reis, hoje aqui, Guimarães. Que isso, hein? Washington, que coisa boa. Família Guimarães de em peso. pai para filho, eu tô para te dizer. O nosso convidado dessa quinta-feira é um sumido que achou o caminho de volta e sentou aqui na nossa nova bancada. Filho a casa torna. Não vem me irritar, não. Eu tenho que puxar pela orelha. Eu falei, hoje você vai, comentarista oficial. E eu vou aproveitar, porque uma vez eu esqueci o aniversário dele, ele ficou emburrado, ficou sem falar comigo uns dias, e vou publicamente, esse ano... Ai, meu Deus, olha lá, derramou até o café. Não é de Mato Grosso. Presta atenção, porque você fez um show, aí esse ano eu até coloquei Kaique para cantar para você. Verdade. Obrigado, mas Kaique. Eu vou aproveitar e ao vivo eu vou parabenizar, porque ele é leonino, fez aniversário no início do mês, então a gente parabeniza. A gente falou no dia que é ao vivo também, não foi, professor? Mais uma vez, aqui. Parabenizar, amigo. Vida longa, saúde. Você está com muitos desafios, que Deus abençoe. Que eu sei que você vai, com certeza, acrescentar, agregar muito a Empaer, mas que Deus sempre abençoe todos os seus caminhos, independente da escolha. A porta aqui está aberta sempre, né, professor? Muito obrigado aí, professor João Edson. Aqui é a sua casa. Estou emocionado. Aqui é a sua casa, você sabe, né? Aqui e você veio no dia que o Flamengo perdeu, mas ganhou. Você lembra qual que é a frase mais comum de publicidade? Qual, professor? Eu faço aniversário, mas quem ganha presente é você? Isso. Olha aqui, ganhei os presentes. Mostra lá, professor. Tá aqui os presentes. Uma conserva aqui, compota, né? E o professor tá merecendo, tá dormindo pouco, trabalhando muito com a política. Café especial. Café especial. Esse é um café experimentado lá no Espírito Santo, tá que vendo? a gente recebe como um brand. Pra você experimentar. Arrasou, professor. Dia. Minha mão tá banana aqui, como você pode ver, né? Eu já fui mais bem tratada pelo professor Suelmi. Não, você ganhou presente aqui, ganhou Obrigada. Um queijo tipo Golda da Cartucheira. Os queijos da Baixada, da Quinta da Cartucheira. Os queijos da Baixada são prêmios internacionais. E eu queria provar, lembra, professor, que eu falei? Não só Livramento aqui. Olha só como isso transforma a vida das pessoas. A gente sempre costumou ver esse tipo de queijo de feira, esse queijo branco que a gente chama. Eu queria mandar um abraço pro Lemes. O Lemes tem um restaurante ali, exatamente ali na Babel da confusão, que o cara chamou de rotatória da discórdia. Mas você gravou, Lemes, né? Um abraço, meu amigo. Tem um restaurante maravilhoso lá. Ele sabe que aquilo ali virou. É um apelido. Esquece esse assunto, vai pra frente. Aí é o seguinte, eu queria mandar um abraço pro Lemes. Lemes, um abraço pra você. Eu tava falando do queijo. Aí, esses queijos, incrível isto, tá?
porque aqui na Baixada o leite não era uma coisa Deixa eu tão mostrar o que consolidada. pedir para ela. É, Como a- essa a sua Bianca. assessora maravilhosa Bianca. chama, pelo amor de Deus? Bianquinha. Bianca. Gente fina. Competente. É. Vou mostrar. Olha só, aí Mas isso não exclui a siriguela. tá? Aí Só nós, gostaria de falar. esse queijo, descobriram que a vaquinha do Pantanal, que num determinado tipo de microclima, num determinado tipo de Esse ambiente... é o queijo rubi. É o rubi. É da Que quinta categoria, tipo Isso. Golda. Que lindo. Golda, ele ganhou Muito bom. bronze. Esse Muito aí, bom. é Tá excelente. vendo? E ele tem o brie também. Tem. Então são queijos finos. Descobriu que essa vaca tinha... O leite dessa vaca dava um terroir. Olha isso. Sabe o que é um terroir, né? Uma nota sensorial, uma nota gustativa Uhum. diferente em função dela ser uma vaca do Pantanal. Olha. Então, esse queijo do Pantanal, quando os provadores do mundo lá em São Paulo provaram esse queijo, eles sentiram esse paladar diferente. Aí foram provar outro requeijão aqui Sim. da Guia, e outro aqui de Santo Antônio do Levegé, ganhou ouro, ganhou prata, ganhou... Foi uma Olimpíadas completa para Você Mato sabe Grosso. quem que faz requeijão? Minha mãe. Sua mãe sabe fazer No requeijão? Pantanal. Meu padrasto e minha mãe fazem. Isso deve dar um gosto especial. Então, isso abriu uma oportunidade gigantesca desses produtores ganhar dinheiro. E hoje, praticamente, a mulher de um dia para a noite teve que... O marido que trabalhava na cidade deixou de trabalhar, começou a trabalhar na pequena propriedade. E o que eu digo, professor João Edson, é óbvio que tudo é um desejo. Uhum. E, às vezes, a gente luta muito ali na Empaé, na CEAF, todos os gestores, para poder chegar ao objetivo. O dia que a gente fizer essa pequena propriedade funcional, o jovem vai morar lá. Sim. Porque não tem sentido ficar na cidade, às vezes, trabalhar de um trabalho mais pesado, trabalhar de doméstico, às vezes, trabalhar, não existe mais doméstico, secretário do lar, ou trabalhar de ajudante de pedreiro, ou trabalhar na construção civil, ganhando, às vezes, um pouco bem mal, Uhum. e num sol quente desse, a pessoa podia estar morando na propriedade dele, hoje tem internet, morar perto da cidade, é tudo aqui perto, e poder ganhar dinheiro e viver com dignidade. Esse exemplo dos queijos é a maior demonstração que a agricultura familiar pode dar certo. Mas precisa ter um pouco mais de um valor um pouquinho mais agregado. Não dá para ser aquele queijo tipo branco de feira. É uma sofisticaçãozinha, Uhum. são queijos finos, que foi produzido Golda, Brie, holandês. Esse, por exemplo, é tipo Golda. Então, isso é o que eu trouxe para vocês, é a maior demonstração. Na feira do Pantanal, nós explodimos de venda. Nós vendemos quase que 800 milhões de reais. 800, quantos que foi o relatório? Vendemos muita coisa, acabou os produtos. Eu fui 2 dias. Você foi lá? E eu Você tentava. foi lá na feira fui da lá, agricultura e familiar? eu tentei comprar alguns queijos, não tinha mais quando eu 800 mil reais. chegava. 800 café mil reais. também. Eu Não tenho uma conseguia promessa. Vendeu mais. 800 Tem uma mil promessa da reais. Marcela ir enquanto- na feira de livramento, Isso, fica perto de professor, casa, trazer o verdade. queijo para ela. Isso. É, Eu tô lá. dos produtos é de livramento, é de É livra. É de livramento. Se você quer ter livramento, Hum. você vai ter que ir lá na feira. Com certeza. Senão, você não Ah, vai o professor conseguir vai ser trazer pra mim, abençoado. É né? no terreiro da minha casa. fácil. E É. aqui, ó, esses queijos você acha lá na feira de livramento. Então, você imagine o potencial que a gente tem de explorar a agricultura familiar nas feiras, vendo essa diversidade. Até a gente está desenhando lá junto com o Sebrae um festival de queijo Que para ter um legal. concurso dos melhores queijos de Mato Grosso, né? Você vai achar coisas incríveis. Queijo com cumbaru, queijo com experiências de piqui, com café, com tantas outras imaginações que tem a própria criatividade da agricultura familiar. Gente, eu né? preciso colocar alguns ouvintes aqui. Tem muita gente mandando abraço para o professor Um grande Sué, abraço tá a falando todos, que tá né? fazendo falta. E tem gente falando da Baixada Cuiabana. Vou colocar aqui o Leonardo, né, que tá ouvindo, ele tá dizendo que ele tem vontade de comprar mais, de prestigiar, mas acha dificuldade em encontrar. E falou dos incentivos, ele tá dizendo que às vezes falta esse tipo de incentivo para a Baixada Cuiabana. Então, entre os desafios, responde aqui o Leonardo, professor, já fala desse planejamento também, esse olhar para a Baixada. Baixada já, o vice-governador Piveto e o governador já determinou, a gente vai contratar nove novos técnicos para reforçar os escritórios da Empaé de imediato. A gente está num estudo agora de um plano melhor de sustentabilidade na Baixada. A Baixada tem um problema seríssimo de água. Isso. O seu O Afonso professor falou Joel aqui sabe também. disso, a gente tem falado sobre isso. É inadmissível que a gente seja a caixa d'água do Brasil Uhum. e tenha gente que não tem água para tomar banho aqui na zona rural. Os sítios são abandonados na época da seca, praticamente fica desértico, porque as pessoas não têm condições mínimas de infraestrutura. Então, ambientalmente, tem restrições de uso de água por causa do Pantanal. Uhum. O Pantanal já está seco. Imagine se a gente não tem um plano de solução de recuperação de área degradada, nós precisamos produzir água, recuperar a mata ciliar, são os córregos que eram perenes viraram intermitente em função da questão da estiagem, do desmatamento das cabeceiras. Então, é todo um projeto ambiental
que precisa ser construída, a gente está numa fase de fechamento disso. Soluções de água. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Lá nós temos um projeto que está em curso já, que chama-se Agricultores do Futuro, só com jovens da Baixada. Esse programa envolve 140 jovens, empreendedores, para eles poderem desenvolver nas suas propriedades. A solução de água lá é o quê, professor João Edson? É um poço artesiano, vai captar a água na época da chuva, porque tem muita água, os poços estão transbordando, subterrâneos, ele vai ter que reservar essa água num reservatório de mais ou menos 500 mil litros de água, que é um reservatório desse tipo PVC, né? Para eles poderem suportar os 6 meses da seca utilizando a água armazenada. É uma solução possível, porque nós precisamos de muita água para produzir agricultura familiar. Então, se a gente não sanear, resolver esse problema, e o governo já começou também, não só a entregar água, mas entregar também os kits de irrigação. Não adianta pensar agricultura familiar com, como chama esse, regador de jardim, com mangueira. Nós temos que ter sistemas de irrigação que seja eficiente, microaspersão, seja gotejamento. Até para controle, né? Precisa saber a quantidade, não é só jogar. Aí o que acontece? Quando chove, a pessoa tem uma produção boa, tá? Você vê as feiras na época de chuva, é bom de ir, você tem verdura, você tem bastante coisa. Aí quando vem a seca, não tem mais nada. E é justamente na seca que o preço sobe. Porque o produto se torna raro, o preço sobe e o cara não tem o produto. Então, a gente está pensando em produção, mas com a solução de água perene, não é solução paliativa. E essa solução de captação é uma delas. A gente tem que ver como que a gente também recupera essas nascentes. Não adianta a gente falar disso. As matas ciliares vão ter que ser recuperadas, a gente vai ter que identificar isso. A gente já tem um estudo avançado nisso com desenvolvimento com algumas prefeituras e alguns projetos já desenvolvidos, inclusive. E tem um outro projeto que chama Agricultura Agrofamiliar, que envolve mais de 100 e poucos, tudo Baixada, tá? Também nós estamos agora na fase lá pela CEAF, que vai adquirir os insumos de kit de irrigação. Então, se não resolver os problemas da Baixada, que é água, armazenamento de água, irrigação e ter assistência técnica para acompanhar, então nós vamos ter 9 técnicos exclusivos para fortalecer as assistências técnicas da Empaé, dos escritórios locais. Vamos ter projetos que estejam essa solução não só paliativa, mas perene. Solução de água é uma solução que tem que ser definitiva. E eu não deixo de sonhar, isso é mais sonho meu, nem comecei a construir isso, mas vou querer discutir, que a gente possa utilizar a água do Manso como um canal de irrigação. O Manso foi feito para isso, é um grande reservatório de água que está montante, ou seja, está em uma altitude excelente para descer por gravidade. Fizeram isso lá em Petrolina e Juazeiro, captaram a água do Rio São Francisco, fizeram bombeamento, fizeram transposição. Quer dizer, por que não pensar nisso? Imagina, você ter canais de irrigação que partem a sair do Manso e poder resolver problema ali daquele entorno da Chapada, que tem um monte de assentamentos, de Rosário Oeste, que pode sair em direção a Corizal, Guia. Desde que feito um grande projeto estrutural, já cheguei a conversar com a Metamate sobre isso, mas a gente precisa resgatar esses grandes debates sobre abastecimento e irrigação. Lógico, com os órgãos ambientais, Ministério Público, SEMA, porque é sempre muito delicado mexer em água na Baixada, porque nós temos restrição ambiental. E aí, mas não vai se produzir se não resolver um problema de infraestrutura tão básico. E aqui nós temos mais de 20 mil famílias que vivem na zona rural e esperam uma solução mais estruturada. Nós estamos na fase de implantação desses 2 projetos, que é um projeto que eu acho que já atende umas 260 pessoas, na parte de olerícolas e fruticultura. E o resultado é muito bom. Então, é aquele mito de que o solo da Baixada não serve, não é um solo tão rico, mas com água e com tecnologia você transformou o Nordeste seco e miserável, porque você não vai transformar aqui as nossas terras da Baixada. É absolutamente agricultável. O Cerrado de Lucas de Oliveira também não tinha riqueza nenhuma, né? Também. Até chegar lá a tecnologia. Botou calcário, transformou. Então, assim, a solução de água é um problema estrutural, a gente precisa chegar nisso, não só água para a produção, mas água para abastecimento humano. E não adianta vir com... Aí eu sentei com um cara e disse, vamos fazer barraginha, vamos represar água de chuva. Isso serve lá para o Nordeste. Na beira do Rio Cuiabá, a gente não pode estar passando... O projeto original do Manso, o projeto original do Manso, lá no meados dos anos 90, dentro do projeto já existia essa questão da irrigação. Eu não sei como ficou, mas o projeto da usina de Manso o Manso foi, lembra, bem lembrado, em 96, foi criada a barragem do Manso, represa. Um dos justificativos era que ia servir para irrigar a agricultura familiar. Era 2 grandes justificativas. A primeira, conter as cheias das cidades ribeirinhas abaixo, inclusive Cuiabá. Produção de energia.
produção de energia e irrigação. É isso aí. Então, esse item aí Esbarrou em algum é uma pauta algum que lugar. precisa ser resgatada. Com Eu acho que certeza. o programa aqui, como sempre, né, na vanguarda, trazendo boas pautas, novas pautas para a Mas sociedade. é uma Esse é um pergunta bom importante. debate que a sociedade precisa entrar nela. A geologia da UFMT precisa entrar nela, a engenharia sanitária Com da UFMT certeza. precisa entrar nela. Quer dizer, a Metamate tem que entrar nela. A própria operadora do Manso, como que chama ela? É da usina do Manso, que não é, a operadora do Manso, eu esqueci. A empresa que explora a energia do Manso, que é uma estatal, tem que entrar nesse debate e tem que chamar outros parceiros. Mas eu acho absolutamente viável fazer canalização utilizando a gravidade por ali. Pelo menos por entorno ali, olha ali aquela região ali da Chapada Mata Fria, aquela região que tem um monte de assentamentos no entorno do Manso, Vamos buscar essa para resposta. plantar a professor, mandioca, tentar né? entender Podemos aonde- plantar a Exato. mandioca e tal. Mandioca, uma reflexão banana, boa. nós trazemos banana de fora. A banana, eu fui agora em Tangará, só para dar informação, uma experiência da Empaé, maravilhosa. Ouvinte aqui, ó. A FEB está parada. Não, Ah. a última. Furnas. Isso. Ouvinte Não, aqui é qualificado. brincadeira. Filho, esse tá cara. pensando. Não, aqui ninguém passa vergonha. Aqui o time é Ah, demais. Já, Furnas. já soprou pra você, não? Aqui dá esses brancos na gente. Aí, olha só, aí nós fomos experimentar banana. Manda um abraço pra ele, Clodoaldo. Clodoaldo, você é o cara, velho. Obrigado aí, desculpa o lápis. Aí é o seguinte, nós fomos lá para Tangará, bicho, 1 hectare de banana, tipo anã, que é uma variedade que foi pesquisada pela Empaé com a Embrapa, professor João. Sim. Essa banana, a banana tradicional de Livramento, dos Papa Banana, Sim. que é lá sua terra, é a farta velhaco, que o cara fala sarta veaco, mas é farta velhaco o nome técnico. Essa banana é uma banana mais antiga que existia Sim. aqui, mais tradicional aqui. E por incrível que pareça, você não sabia disso, Marcelo. Ah, Esta banana de Ah. fritar, ela é quase nativa daqui. Sim. Poucos lugares do Brasil conheciam a banana de fritar. Agora que o Brasil está conhecendo a banana de fritar. Tanto Eu é que o adoro. turista, quando chega de fora, que come banana de fritar, farofa de Ah, banana, sim, o cara fica louco. Ele quer levar aqueles potinhos de maionese ele cheio de banana. leva. Aí ele quer Ele levar leva. banana de fritar e ele lá no Rio de Janeiro tem aquelas bananas redondonas. Assim, Aham. não é a nossa banana de fritar que a Não. gente chama. Mas aí, lá, preocupado com isso, a Empaé fez uma pesquisa para melhorar essa banana. Os bananais antigos estavam sendo atacados pelo mal do Panamá e da cigatoca negra. Então, praticamente, o bananal mais nativo Sim. morreu todo. Então, ele foi pesquisar variedades com maior resistência à Uhum. escassez hídrica, de não ter água, e também das pragas Uhum. típicas. Mal do Panamá e cigatoca. E desenvolveu uma variedade chamada banana anã. É uma banana de porte mais baixo, mais rústico. Então, ela facilita o manejo para arrancar os cachos, porque a banana antiga, de fato, velha, que ela subia muito, o vendaval derrubava ela. Sim. Então, ela se tinha que se plantar em beira de encosta, de morro, por causa dos ventos. Uhum. Então, ela fez uma planta um pouco mais baixa. Você imagina o que a tecnologia pode fazer, professor João. Então, essa banana, ela dá um potencial de produção de mais de 70% em relação à convencional. Um bananal de 1 hectare, o cara consegue arrecadar. Foi produzido, e fomos lá num dia de campo em Tangará, até R$170 mil com 1 hectare, irrigado de Uhum. banana. Então, é uma planta com uma tecnologia muito mais avançada e que dá um resultado produtivo muito maior. A agricultura familiar tem que ter esse nível de precisão para Sim. ser viável. Não adianta eu comprar mudinha de caminhão, de viveiro e achar que isso vai dar certo. Uhum. Ou plantar pegar um caroço de abacate, um caroço de manga e plantar no quintal e achar que aquilo vai funcionar. Tecnologia é isso, né? É saber quais são as variedades que se aplicam na sua região, que tem melhor potencial. E deixar esse acervo disponível. Nós temos lá um campo experimental em Tangará e que ele é aberto à sociedade. Nós fizemos um dia de campo com 170 famílias de pessoas do estado inteiro para a gente ir multiplicando essas Uhum. tecnologias e as pessoas poderem ter uma maior rentabilidade com os seus negócios. Professor, Isso é Empaé, isso é pesquisa, isso é Sim. serviço público de qualidade. e a gente está aprendendo demais aqui com essa, Tá aqui, com semana essa aula do professor Suelme. E, professor, esse WhatsApp aqui é o melhor termômetro que Olha tem. ele. Mostra Olha aqui aí, pra gente. Olha lá, Olha. o professor João. Professor João até te ora, Que né, professor? maravilha. Banana Ai. verde Com Carne costela. com Costela. banana verde. É bom, né? Ave Maria. Minha isso aí. comadre faz uma aqui. dá até 24 dedos de banana num cacho. 20, até quanto? Olha Até isso. 60, professor. Caramba. A média é Maravilha. 24, ele dá Olha até isso. 60 dedos de banana num cacho. Vai dar em torno Cada- de 35, 36 quilos. 36. Cacho. E que sai cada dedo, sai 36 quanto, quilos. Luiz?
Olha R$5 cada isso. dedo de banana. Tá vendendo Hã? onde? Onde compra? Ah, isso aí você tô- tem que procurar em Paé e saber como é que Ó, você vai tem plantar. muita gente perguntando. Onde que eu A acho? minha dúvida é a mesma dúvida do Dalto que está aqui, o Clodoaldo que falou com você, o Edivânio que está sempre conosco, o Luciano, professor. Então, a gente está nos últimos minutos, porque quando o faleiro é bom, esse relógio Washington, você adiantou o bicho? Tô para dizer. Onde acha, como acha, a rede social, como é que fala com a Empaer? Porque despertou o desejo de muita gente aqui. Isso é importante, é a nossa missão. É óbvio que o primeiro passo é procurar um escritório da Empaer. Nos municípios da Baixada todos têm, sempre terá um técnico lá para poder fazer um plano adequado. Não invente moda na agricultura familiar, não plante porque você viu no Globo Rural, você viu no vídeo do YouTube, porque viu no WhatsApp, acha que vai dar certo. Plantar é uma ação de tecnologia, de disciplina e de pesquisa. É uma metodologia de plantio. Então, às vezes a pessoa vai no achismo ou na espontaneidade e fracassa sempre. Então, a Empaer é aquele lugar que vai dizer isso aqui funciona, isso aqui não funciona, essa muda é boa, essa aqui não é. Como que eu devo plantar, qual a fundura da cova, qual o espaçamento das plantas, qual o tipo de variedade, deve ter irrigação, não deve, é microgotejamento ou é microaspersão, que tipo de irrigação eu uso. Então, essa qualificação do como fazer é uma obrigação que a Empaer cumpre. Às vezes não dá porque a demanda é muito grande e são poucos técnicos disponíveis. Mas, à medida do possível, o escritório é a porta de acesso a esse serviço para se construir um projeto, saber onde é que estão mudas de qualidade. Não compre dos caminhões da rua, não compre de vendedor ambulante por aí. Muda, aliás, você pode estar trazendo praga para dentro da sua propriedade, levando uma muda que não tem qualidade para uma pessoa que produziu, às vezes, num viveiro clandestino, no fundo do quintal. Então, assim, garantia de qualidade técnica e potencial de poder sobreviver passa por um bom projeto executivo e a Empaer está se preparando, se fortalecendo para ser esta mão amiga, essa parceira que no dia a dia vai ensinar a plantar e vai estar junto também num acompanhamento para que a gente possa desenvolver a agricultura. A gente está num grande projeto, a meta do governador é estruturar muito a Baixada Cuiabana, porque é o maior mercado consumidor de Mato Grosso. É óbvio que a gente não quer, a gente não fica feliz de chegar no supermercado e saber que 70% do que a gente compra vem de fora do estado. Sim. Vem, sabe de onde? A manga, que você que está me assistindo aí, consome, o mamão, o melão, o manga, melão, o mamão, o abacate, 70% desses produtos, uva, 70% desses produtos vem, a grande maioria, de Petrolina, Juazeiro. 3 dias de viagem, CEAGESP de São Paulo, mais 3 dias para cá, 6, 7 dias de viagem. Imagina com que qualidade essa fruta vem batendo caçamba de lá até aqui para chegar no supermercado e você comprar a fruta. Por isso que às vezes a fruta você chega lá, não está em um bom estado de conservação, às vezes a laranja está passando do ponto de consumo, o tomate passou do ponto de consumo, os produtos não estão com qualidade na gôndola do supermercado. E é o que eu sempre digo, ter alimento de qualidade é ter saúde. A agricultura familiar é uma questão de saúde pública, coletiva e de qualidade de vida. Perfeito, professor Suelme. É agradecer e agradecer, e é um orgulho, eu como amiga, admiradora do seu trabalho, ver essa evolução. A gente planta e a gente colhe, e ver paixão. Esse empenho e esse belíssimo trabalho. Empaer ganhou muito com a sua presidência, com o seu trabalho. E as portas aqui estão sempre abertas. E ouvindo, né, professor, aprendemos tanto. O sentimento que fica é que tem que voltar mais vezes. Tem muito assunto que interessa as pessoas, tem muita demanda para a gente colocar nessa mesa. Do cacau. Eu acho que, Cacau Mato Grosso. eu acho que tem que virar um quadro esse faleiro de agricultura familiar por aqui. Hein? No presente da Marcela veio um cacau na... Isso também. Olha. Então, a porta está aberta, vamos construir, eu vou falar aqui com o seu staff, porque é um assunto que a nossa audiência precisa compreender mais, aprender, e muitas vezes, pelo que senti aqui no WhatsApp, não chega essa informação, mas aqui nessa bancada chega. Obrigada, professor. Aguarde novidades, tenha em nós o maior empenho possível, e lá na Empaer também, vocês estão abertos, é uma instituição pública, democrática, a gente pode atender muito bem o cidadão com maior alegria. Tem rede social? Empaer tem, não? Tem, nos siga no Instagram, @Empaer, nos siga nas nossas redes sociais, e nosso endereço é ali no Palácio do Governo, onde é o prédio hoje do Intermate, né? Sim. Mas é aquele edifício que chama Séries. Porta da Presidência está aberta lá. A deusa da agricultura é o nome do nosso prédio. Que ela nos abençoe sempre. Que assim seja. Obrigada, professor Suelme.